Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 3, versículo 2. Amém? Aqui, na verdade, vai ser uma palavra para preparar os nossos corações para o Aviva Camp. Amém? Irmãos, a batalha tem sido muito grande, irmãos. Muito grande. Muito grande mesmo. Quase o Senhor me recolhe semana passada, irmão Ailton. Quase eu vou. Aí essa semana peguei uma seta no estômago, irmãos, assim, maligna mesmo, que não passava uma dor tipo uma cólica, que não parava, parecia gastrite, não sabia o que era. Aí a apóstola me deu um comprimido de espinheira santa, parece que é o nome. Aí a mãe também me deu o chá de espinheira santa. Aí mesmo, o negócio começou a melhorar. Espinheira santa. Aí tomando um remédio também pro estômago, tô melhorando. Tô 90%. Foi segunda-feira, até liguei pra... Mas não sei o que eu sei que é uma luta espiritual, irmãos, porque o Aviva Camp vai ser bênção. Amém? Tenho certeza que nós que estamos aí à frente, né, orando, o maligno se levanta para tentar nos paralisar, né? Mas Deus é mais. Amém? Vamos ler juntos? Abacuque 3, versículo 2. Diz assim a palavra: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Somente aí. Fique à vontade, fique tranquilo. Amém, queridos? Meus irmãos, quando nós tivemos a ideia de criar esse evento chamado Aviva Camp, o que veio ao nosso coração? Eu lembro como fosse hoje, o pastor William, alguns pastores nos perguntaram o que nós poderíamos fazer depois, um outro evento, para consolidar quem foi no Qualicamp, porque nós fazemos muito Qualicamp e nós percebemos o seguinte, que as pessoas vão ao Qualicamp, mas elas, depois de um mês, elas voltam a ser piores do que elas foram. Piores. Elas voltam para os seus pecados, voltam para as suas vidas, cai naquele senso comum de que o brasileiro tem memória curta. E aí, queridos, o que acontece? Então nós precisamos fazer um evento para tentar consolidar e resgatar um pouco aquilo, né, que as pessoas receberam ali no Qualicamp, por exemplo. Agora, claro, não são todos, mas uma boa parte, irmãos, não era para acontecer isso. De ir ali, né, no Qualicamp, pelo menos assim, lutar para ter uma vida melhor, uma transformação. Mas as pessoas voltam, parece que é estaca zero, parece que foi um sonho que aconteceu e agora já acabou e agora ela volta para a vida dela normal. Então, nós pensamos no Aviva Camp justamente para tentar resgatar um pouco aquilo que a pessoa viveu, trazer um pouquinho novamente uma reflexão e entrar num ponto que é importante, que eu acredito que é aí que as pessoas falham, porque quando ela vai no Qualicamp, ela não consegue, devido às lutas interiores dela, praticar aquilo que foi ensinado. Eu acredito que muitas coisas que a gente passa na nossa vida é por falta de reflexão. Por isso que das ministrações do Aviva Camp é sobre as disciplinas espirituais interiores. E nós vamos falar um pouquinho que muitos não praticam. Por exemplo, querido, veio do Qualicamp, por exemplo, falando do Qualicamp, a pessoa recebeu aí na segunda-feira, ela passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no celular, e ela não pega na Bíblia. Ela já se desviou, ela já está desviada. Porque a vida espiritual, ela não dispensa. Ou a gente busca, ou não busca, não tem para onde correr. A gente tem que buscar. E se a gente não buscar, o diabo vai nos pegar. E ele não precisa, assim, fazer grandes coisas para a gente ver. Ele vai nos desviando de forma silenciosa. Como o C.S. Lewis traz no seu livro, né? Carta de um Diabo para o Seu Aprendiz. Ele mostra essa artimanha, como que o diabo trabalha assim nas coisas mais inocentes que estão na nossa vida, a gente não percebe. E isso eu digo a todos que aqui estão sujeitos a isso. Então, a pessoa vai se desviando. E a pessoa, irmão, se tem alguém aqui nessa noite que não ouve mais a palavra, não lê a palavra, seja honesto consigo mesmo e olhe para dentro de si. A minha vida tem sido só celular, redes sociais, streaming. Querido, você já está desviado. Só que você não sabe, mas você já está desviado. Porque a gente vai ser cheio daquilo que a gente busca, né? Então,
Hoje é uma noite de você fazer uma reflexão e dizer, Senhor, aviva a tua obra, aviva, né? A minha hoje para que eu, né, viva um tempo diferente. Por exemplo, quem vive só para trabalhar, irmãos, domingo a domingo, querido, já está desviado. Porque você está servindo outro Deus chamado Mamon. Porque o dinheiro não é algo em si mesmo, ele é uma fonte que Deus, que vem, algo que Deus, é algo que Deus traz, né, como provisão na nossa vida. Mas é um resultado de uma busca, das bênçãos do Senhor, não é um resultado em si mesmo, é isso que eu quero dizer, não é um resultado em si mesmo. Ele faz parte das bênçãos do Senhor, mas quem dá as bênçãos é o Senhor. Amém? Quem está entendendo? Então, por isso que Deus deu o Shabat como um princípio para o povo parar. Queridos, todo judeu que eu vejo, irmãos, que eu conheço, todos eles são prósperos. Talvez muitos não são ricos, mas são muito prósperos. Porque eles param realmente um dia para se devotar ao Senhor. E não é estar no sábado lá, assistindo Netflix, passar o sábado todo nas redes sociais. Não, eles vão para a sinagoga, eles vão prestar culto através da vida deles ao Senhor. Irmãos, e Deus abençoa quem assim faz. Como você tira esse domingo, então o seu domingo tem que ser sagrado. Né? Por quê? Porque senão os problemas, a questão financeira vai tomar totalmente a sua vida. E o dinheiro, ele é um senhor terrível. Diga, o dinheiro é um senhor terrível. Diga. Ele não tem pena. E aí, irmãos, a gente não tem, por exemplo, você ganha 1.000, depois que é 2.000, 3.000, 4.000, aí você fica numa busca, numa paz que não para, e aí vai chegar aonde? Né? Então, diga, eu preciso buscar a Deus, né? Entender. Então, quando a gente vai para esses eventos, irmãos, que nós fazemos, é para que você o quê? Você busque o Senhor, você receba aquilo ali naquele local e você venha colocar no seu dia a dia, na sua vida. Quem está entendendo? Amém? Então, diga, eu preciso praticar. Eu preciso me voltar para o Senhor. Amém? Porque senão a gente acha que está buscando a Deus, mas na verdade nós não estamos buscando a Deus. Então a gente vai tentar falar em alguns pontos ali que nós acreditamos, irmãos, que são importantes, alguns pontos importantes, para que quando você voltar do Aviva Camp, você possa continuar. Por exemplo, o crente não jejua mais. Quantos estão fazendo o jejum? Levanta aqui, irmãos. Quantos estão fazendo o jejum dos 21 dias do Aviva Camp? Com sinceridade mesmo que está fazendo, ó. Pouquíssimos estão fazendo. Quem tirou alguma coisa, como nós falamos? Pouquíssimos. Então, como é que vai vencer as batalhas? Pensa que é brincadeira lutar contra o inferno? Não é brincadeira não, é luta direto. Não existe vida boa, irmãos, com os crentes. Não tem, uma vez que nós nos convertemos, a luta ela é contínua. Obrigado, filho. A luta é contínua. Nós não paramos. A guerra é guerra direta, irmãos. É guerra conosco mesmo, é guerra, né, contra o mundo, é guerra contra as opressões. Então, diga assim, estamos sempre em guerra. O crente assim, vou me converter, vou ficar no meu cantinho ali. Não existe isso. É guerra. É guerra. Paulo compara, irmãos, como ele faz uma comparação com os soldados romanos que estão ali na batalha, estão ali se preparando para enfrentar o inimigo. Ele fala como um atleta que se prepara. Ele fala assim, eu corro não como dar murro no ar, como no rumo, não. Eu sei onde eu vou chegar e você tem que entender onde você vai chegar. O que você está plantando, o que você está semeando. Porque isso vai decidir o nosso futuro, a nossa jornada com o Senhor. Então, hoje eu quero só comentar um pouquinho, querido, sobre o espírito que nós devemos ter para estar ali no Aviva Camp, por exemplo. E o que é esse avivamento? Quando Abacuque fala um dos textos mais interessantes, quando ele fala aviva a tua obra. Quando ele fala aviva, eu fui pesquisar um pouquinho essa palavra avivar no hebraico, que é a palavra aviv, e quer dizer o quê? Tornar, restaurar. É tornar, fazer florescer. Isso é interessante, porque a palavra em hebraico elas são autoexplicativas. Por exemplo, o nome Abacuque significa abraço. Aí tem muitas interpretações do que quer dizer abraço, no sentido daqui do contexto de Abacuque. Mas talvez ele dizer, Senhor, me abraça e resolve esse problema para mim. Ou, Senhor, eu vou abraçar essa causa de avivar a tua obra. E quando a gente olha para Abacuque, é interessante, porque Abacuque ele não é um profeta, mas ele é um pensador. Ele é um intercessor, a gente chama profeta Abacuque, mas ele não é um profeta como a gente vê. Na verdade, ele está vendo a situação que está acontecendo no contexto de Israel e ele começa a fazer uma reflexão. Por que o nosso povo é cabeça dura, né? Irmão, tem uns crentes que são carne de tetel, irmão, estou lhe falando. Tem uns irmãos que eu vou lhe dizer, estou lhe dizendo, muito difíceis mesmo, irmão. Muito difíceis mesmo. Dão mau testemunho, sabe?
pessoas, irmãos, que não vêm mais a essa casa pelo mau testemunho de muitos que aqui estão e de muitos que já saíram. Que não deveria ser assim. Irmãos, uma coisa que eu fico doente é a gente estar aqui trabalhando para ganhar vida, a gente trabalha, chega aqui, às vezes está cansado, está lutando, e alguns irmãos não entendem isso. O que eles puderem para fazer as pessoas irem embora daqui, elas fazem. É incrível. E alguns que já foram até embora já. Queridos, nós estamos aqui para unir, nós não estamos aqui para separar ninguém, pelo amor de Deus. Então, Abacuque está vendo a injustiça do seu povo que virou as costas para Deus. Por não ser obediente, por dar mau testemunho, irmãos. Então, hoje, faça essa reflexão. Nós não podemos trazer, irmãos, transtornos. O mundo, irmãos, já está cheio de pessoas para dar mau testemunho. Nós não podemos, é uma responsabilidade muito grande. Há uma cobrança do profeta porque Israel virou as costas para Deus e Deus vai punir Israel. Da mesma forma que todos que aqui estão serão punidos. E não é uma ameaça. Isso aqui é uma graça de Deus para a gente refletir, para não irmos para o exílio, para nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. Quem está entendendo? Então, Israel foi escolhido para ser luz para as nações, mas estavam lá, minha diaconisa Luísa, buscando Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, não, adorando a Baal, adorando a outros deuses, viraram as costas ao Deus que os salvou, que os tirou lá do Egito. E muitas vezes nós estamos assim. Então, uma reflexão nesse momento, que nós não venhamos, queridos, ser pedra de tropeço para ninguém. Nós não venhamos ser tropeço para pessoas que estão chegando na igreja. Sexta-feira, quem veio cumprimentar as duas irmãs que chegaram aqui? Pouquíssimos irmãos. Nós não podemos ficar indiferentes. Vai lá, está chegando visitante. Já é uma luta o povo vir à igreja. E se o povo veio, ainda mais dia de sexta-feira. Por isso que é o culto dos milagres. Foi mais um milagre. O milagre aconteceu diante dos nossos olhos e ninguém viu. Duas irmãs vindo da igreja e poucos foram cumprimentar. Se não fosse talvez eu e o pastor Sami cumprimentar, ninguém teria ido cumprimentar. Pouquíssimo. Glória a Deus quem cumprimentou, irmãos, mas tem que ser a igreja, povo. Irmãos, ser igreja é amar pessoas. Por mais que a gente às vezes se desentenda. Nós temos que amar as pessoas. Então há uma preocupação de Abacuque dizendo assim, olha, o nosso povo vai se perder. Deus vai punir. Aí ele fica questionando, vendo ali, pensando um pouquinho. E aí Deus fala assim, olha, eu vou fazer uma coisa que ninguém vai entender. Aí Abacuque, o que você vai fazer, Senhor? Aí fala, eu vou vir, vou trazer os caldeus, vou chegar para levar o meu povo para o exílio. Aí depois ele fica pensando novamente. Aí ele fala, Senhor, mas tu vai usar o ímpio para punir aparentemente o justo, se bem que não tinha nem o justo, né? Que Israel estava sendo justo naquele momento, né? Mas Senhor, tu vai usar o ímpio para punir o nosso povo? Aí ele fala, Abacuque, tu não está entendendo muito bem as coisas, né? Você não está vendo como eu estou vendo. Mas Abacuque, preste atenção. Aí ele começa a ministrar na vida de Abacuque, ele começa falando também o que vai acontecer com os caldeus em breve também, mostrando que às vezes Deus vai fazer alguns movimentos que a gente não vai entender, mas ele está trabalhando e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, ele começa a questionar e depois ele entende. Por isso que ele tem o versículo clássico de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando ele fala, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. A mesma passagem que fala lá em Romanos, capítulo 1, quando Paulo diz que o justo viverá por fé. Olha só que paralelo interessante. Então Abacuque começa a pensar assim, poxa, embora eu não esteja entendendo, mas eu vou confiar. Amém? Eu não estou entendendo por que Deus vai fazer assim. Eu não tenho dimensão do que Deus, como Deus vai trabalhar, mas uma coisa eu faço, eu vou esperar em Deus. Por isso que ele fala que, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que duvida de Deus, mesmo sendo crente, é classificado como soberbo. Mas aquele que acredita diz que vai viver pela fé. Então essa confiança de não entender como Deus está trabalhando, mas eu manifesto fé, eu sou justificado. De igual modo, fazendo um paralelo com o Novo Testamento, a obra de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas Paulo fala, mas para aquele que crê, né, é poder de Deus. Então, esse é o paralelo. Parece loucura o plano de Deus, mas se Deus falou, se você crê, no momento certo você vai ver a graça de Deus. Então, existe todo esse contexto, né, de Abacuque que
está ali por trás do livro, ele vem ensinando, e quando chega aqui no capítulo 3, por exemplo, ele faz esse clamor, na verdade é uma oração que ele faz, dizendo que, Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações, eu tenho ouvido o que tu tem falado, e eu estou alarmado aqui, Senhor. Aí ele fala, viva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz-a conhecida, na tua ira lembra da misericórdia. Então Abacuque começa a clamar, dizendo, Senhor, faz uma intervenção. Por isso o Aviva Campus surge, para que Deus faça uma intervenção na igreja. E aqui é um cenário de crise. Todo cenário de crise é uma oportunidade para Deus operar. Quem está entendendo? Deus vai operar justamente onde não há mais força, onde nós não conseguimos mais, mas estamos dizendo, Senhor, faz a diferença, se levanta, faz uma intervenção. Diga amém. Então, Deus, muitas vezes, irmãos, vai usar esse contexto, né, aqui que nós olhamos um pouco nos profetas menores, por exemplo, mas para nos trazer verdades profundas, que Deus também ele é um Deus de justiça, é um Deus de amor, mas também um Deus de justiça, no qual ele não passa a mão em nossas iniquidades, ele não passa a mão naquilo que nós estamos fazendo de errado. Queridos, eu conheço pessoas, irmãos, convertidas, lavada, purificada no sangue de Jesus hoje, mas que ainda colhem consequências, porque lá atrás, irmãos, escolheram viver uma vida de desobediência. Porque Deus não vai arrancar consequências, mas muitas vezes Ele permite aquela consequência para quê? Para que nós possamos para que possa ser um lembrete de onde a gente caiu, de como nós fomos, queridos, de como nós éramos, melhor dizendo, difíceis, como nós éramos pessoas que, podemos dizer até cabeça dura, né? Com a cerviz dura, éramos entregues ao pecado. Então Abacuque faz um clamor, pede a Deus para que Deus venha fazer uma intervenção na nação de Israel. Mas, às vezes, nós não vamos ver o resultado acontecendo. Nós vamos ver, às vezes, o juízo de Deus se cumprindo, que Israel depois vai ser levado para o cativeiro. Mas, querido, aqui é algo interessante, porque nos traz uma reflexão de como Deus ele está trabalhando, como é que Deus faz, e como Deus ele está articulando todas as coisas. Mas que no final, irmãos, Abacuque faz também um dos versículos mais clássicos, né, daqui de Abacuque, quando ele fala que ainda que a figueira não floresça, versículo 3,17, né, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Então veja que, por que ele se alegra? Ele começa a se alegrar porque ele agora entendeu o que Deus está fazendo. Quando você começa a entender, embora ele entendeu em parte, claro que ele não sabe como que Deus iria fazer, mas ele entendeu que o fato de ele não compreender a mente de Deus, mas ele mesmo assim acredita, faz um esforço para acreditar, isso traz uma alegria ao coração dele, porque muitas vezes passamos por muitos problemas, passamos por muitas dificuldades, não entendemos, porque na verdade queremos encaixar Deus nas nossas próprias perspectivas. Mas quando eu falo, Senhor, eu não entendo, mas eu vou me fortalecer, eu vou ficar firme no Senhor, eu vou andar dentro do teu propósito, eu sei que lá na frente o Senhor vai fazer algo por mim, aí, querido, você é justificado. Amém? Então, eu deixo essa palavra hoje para nós meditarmos um pouco nesse convite até de um reavivamento. Tem coisas que nós vamos receber de Deus pedindo uma intervenção dele. Seja na minha vida espiritual, na minha vida familiar. Pedir que o Senhor faça uma intervenção. Que Ele entre com o seu poder, com a sua misericórdia, com a sua graça. E aí, queridos, nós vamos ver aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Bom, concluindo aqui, queridos, ele toma uma decisão, né, como falamos. Abacuque vai se alegrar no Deus da sua salvação. Parece que era um momento simples, né, que Abacuque estava vivendo, mas na verdade Abacuque estava vivendo, queridos, um terrível contexto. Uma terrível situação no qual ele via o descaso, né, do seu povo para com Deus. Você não vê não um descaso da igreja de Cristo? O que a igreja de Cristo está fazendo? Um descaso com o seu próprio Senhor? Os escândalos que acontecem,
né, o esfriamento espiritual. O mundo é mais gostoso. O mundo é mais gostoso. As pessoas não têm mais prazer em Deus. Só tem prazer em assistir um Flamengo, um Vasco. É sério. Não, você não pode assistir um futebol, mas a pessoa tem prazer nisso. A pessoa tem prazer em coisas que são passageiras. As pessoas estão com prazer, por exemplo, em questões que são passageiras, né? Por isso que o nosso clamor como igreja, para que Deus faça uma intervenção. Nós estamos aqui, nós somos como Abacuque se posicionando e falando, Senhor, faz uma intervenção, muda a mentalidade do povo, né? Muda a mentalidade da tua igreja, muda a mentalidade. A gente espera do mundo, irmãos, mas a gente está vendo o mundo mesmo, as pessoas dentro da igreja só no ativismo. Querido, aqui é o nosso momento de culto público, mas a nossa vida realmente é em casa. É o que nós fazemos no dia a dia. É o quanto eu insiro Deus dentro da minha vida. É isso que dá sentido. Porque ir para a missa, para o culto, né, todo domingo, eu como um bom católico que era na época, fazia muito bem. E com certeza a motivação não era assistir a missa. Com certeza. As intenções eram outras. Mas quando a gente começa a entender, por isso que é importante entender a palavra, queridos. Quando a gente lê a palavra, a gente separa a imaturidade daqueles que estão buscando maturidade. Quando você começa a entender a palavra, você começa a meditar na palavra, tirar um tempo de meditação na palavra. Amém? Uma das coisas que vamos falar também no Aviva Camp vai ser sobre você investir tempo de leitura na palavra, ter uma leitura mais profunda. Não só um devocionalzinho, que às vezes estão até tirando das IAs. Irmãos, a geração é tão fast food hoje, a geração de hoje, que é impossível ela sentar e ficar 1 hora estudando a Bíblia. Ela prefere ficar 1 minuto para gerar um devocional que não vai edificar a vida dela. Porque para você aprender a palavra, você precisa ler. Você precisa entender o conteúdo, você precisa gastar tempo para internalizar isso. É um processo, nós não somos um robô. Que você dá um comando, você põe o pendrive e aquilo baixa e já está dentro. Não é assim que funciona. Deus não nos fez robô. Deus nos fez o quê? Seres humanos que levam tempo para você assimilar o conteúdo, para você mastigar aquele conteúdo. Sabe? Então, é cansativo? É. Às vezes é trabalhoso? É, mas você precisa pegar a palavra, sentar, ouvir. E vamos ter pessoas que ela não tem paciência de ouvir meia hora de palavra. Sabe? E isso precisa mudar. Que nesse Aviva Camp, irmão, nós possamos vir com uma nova mentalidade. Porque senão nós vamos continuar vivendo uma vida medíocre, né? E ser medíocre é viver uma vida média, uma vida até abaixo da média. Então, quem que vai clamar hoje, irmãos, para Deus avivar? Querido, vamos chamar o povo, vamos avivar. Vamos buscar, o povo não está vindo mais, né? Nós somos responsáveis de ir atrás das vidas. Quem está entendendo? Irmãos, tem pessoas aqui, irmãos, que, se a gente ver, nunca trouxe uma vida. Isso é para constranger. Isso é para nos constranger. Tem pessoas que não trazem, elas só meio que congregam, não trazem. Não trazem muitas vezes pelo mau testemunho, muitas vezes porque não tem interesse mesmo, não entendeu o que é o Evangelho. Nós precisamos trazer vidas à casa. Precisamos investir tempo. Nós somos aqueles que Deus escolheu, irmãos, para levar as boas novas. Quem está entendendo? Amém? Vamos avivar, vamos nos avivar, vamos clamar por uma intervenção de Deus, queridos, para que o Senhor mude o quadro da igreja do Senhor. Eu sempre falo para o ministério de louvor, não cantem só louvores, façam os louvores. Senão vocês ficam mecânicos. Vocês acham que estão adorando, mas não estão. Façam louvores, escrevam a letra, investam tempo fazendo letras para o Senhor, se apaixone. Assim como os cantores que cantamos aí no YouTube fazem, foi assim que nasceu. Alguém sentou e teve o trabalho de escrever uma letra para o Senhor. Ensine a igreja a cantar os louvores que vocês vão criar, para que a gente não viva uma vida mecânica. Nós precisamos ser ministrados, receber. Isso é um processo. Quem está entendendo? Amém? Precisamos investir ao jejum, a oração, o estudo da palavra, investir tempo no estudo da palavra. E aí, aqueles grandes resultados virão. Grandes resultados virão. Eu chego lá com os alunos aí e falo assim, filho, o que tu escreveu aqui? Ele fala assim, nem eu sei.
Pior que eu copiei do meu colega, eu nem vi, nem entendi o que ele escreveu, só fiz. Não pode ser assim, filho. Falei, vem cá. Falei, você vai fazer uma pesquisa disso aqui, você vai pesquisar isso aqui, tá bom? Você vai me falar oralmente. O que você entendeu disso aqui? Ah, tá bom, professor. Meu filho, você não pode engolir o acento da palavra. Eu não sou professor de português, mas vai pegando aí a visão. Ó, professor daqui dos meus. Pois é, vai. O é com acento é verbo de ligação, sem o verbo ser, quando não é conjunção, para ligar a frase. E é, professor? É, tá bom. Olha, eu esqueci, professor, tem que colocar o acento. A gente vai dando, ou seja, porque o pessoal não quer mais sentar, escrever, investir tempo. Ele fala, olha, daqui a pouco vocês vão para o oitavo, vão para o nono, vocês do nono vão para o primeiro, ó, vocês têm que ir com uma outra mentalidade. Ô, irmãos, eu fico, às vezes, pensando, meu Deus, eu chego lá agora, meus irmãos, por Deus, fazer a obra dele na vida dessa geração, irmãos. Porque a IA, irmão, já é difícil a geração. Com as IAs aí o negócio está ficando muito... Você pode usar, eu não sou contra usar IA, mas você tem que gastar tempo lendo. Existe uma preguiça, irmãos, incrustada na mente dessa geração, irmãos. E só a graça de Jesus. Só a graça. Só a graça. E para ler a palavra, Deus nos deu um livro, irmãos, para ser lido. E a gente precisa investir tempo de leitura da palavra de Deus para crescermos. Quem já entendeu? Você vai trabalhar, né? Muitos jovens vão trabalhar, você vai enfrentar, você vai fazer relatório, você vai fazer situações. E aí, todo esse conhecimento da escola você vai usar lá no seu trabalho. Então já treina na escola, né? Meus irmãos, vamos participar da ceia do Senhor? Amém?